Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino. Aula de hoje, aula 11, nós vamos falar sobre a função map. Vamos também continuar o assunto sobre portas analógicas e vamos usar também LEDs e potenciômetro. E tudo isso para a gente entender o funcionamento da função map. E eu tenho certeza que muita gente não conhece a função map. Muitas vezes aí passa raiva, quebrando a cabeça aí, tentando fazer cálculos de referência, de relação de valores de entrada com valor de saída, de relação de uma faixa de valor maior com uma faixa de valor menor. Sendo que a função map consegue resolver isso pra gente de uma forma muito simples. Basicamente, a função ela recebe 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor de entrada, o valor que vai ser correlacionado com as faixas que nós vamos indicar. O segundo e terceiro parâmetros são relacionados à faixa de entrada, certo? Então, por exemplo, se eu estiver lendo um valor de uma porta analógica, qual que é a faixa mínima e máxima? 0 a 1023. Então, o segundo parâmetro seria o 0, o terceiro parâmetro seria o 1023. E os quarto e quinto parâmetros são relacionados à faixa de saída. Então, se eu estiver pegando um valor analógico e convertendo para um PWM, por exemplo, o valor de saída seria de 0 a 255. E como que a gente relaciona a faixa 0 a 1024 com 0 a 255? Fácil, 0 de um com 0 de outro. 1024 de um com 255 de outro. Se for a metade do analógico 512, é a metade do PWM, que é 128. Tá. Então agora faz um cálculo para isso. Não entendi nada. Não, nem precisa. Porque já tem a função map que faz isso pra gente. Então antes da gente ir lá praticar, você não é inscrito ainda no canal? Não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do CFB Cursos. Clique no joinha, porque é isso que ajuda o canal. Segue a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais. E sabe por que é um ótimo negócio você se inscrever aqui? Porque aqui no CFB Cursos a gente tem aulas de segunda a sexta. Sempre um conteúdo de informática avançada especialmente desenvolvido para você. E tem aquela história também de que a gente quer conseguir conquistar o mundo. E nós só vamos conseguir se você se inscrever, clicar no sininho e clicar no joinha. Então agora chega de introdução. Vamos para a prática para a gente entender o funcionamento de map. É logo depois da vinheta. Roda aí. Olha eu aqui de novo, estou aqui só para dar um recadinho. A aula de hoje é uma aula que envolve muita programação. Aqui não é só aquele cursinho que você vai montar um circuitinho ali, eu vou passar como é que funciona, coloca lá de qualquer jeito e vai funcionar, não. Então já vou avisando, é uma aula um pouco extensa e envolve bastante programação. Dito isso, roda a transição e vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos à nossa prática aqui. O primeiro circuito que nós iremos montar no Arduino é esse circuito aqui, e ele é bastante simples, para a gente começar a entender como funciona a função map, certo? Eu tenho o potenciômetro que vai estar ligado aqui na analógica 0, ok? Na entrada analógica 0, e eu tenho um LED aqui na PWM3. A ideia aqui é girar o potenciômetro e ele totalmente para a esquerda, LED apagado, totalmente para a direita, o LED aceso. Potenciômetro no meio, o LED aceso em meia intensidade. Então o potenciômetro ele vai controlar a intensidade do LED, ok? Bom, então esse é o nosso primeiro circuito. Esses aqui são os outros circuitos que nós vamos fazer depois desse aqui. Então, aqui no Arduino, aqui no software do Arduino, vamos começar a nossa programação e para esse circuito é muito simples, ok? Eu só tenho um LED aqui ligado na PWM3 e tenho um potenciômetro ligado na analógica 0, certo? Beleza? Ok. Pin mode do LED output, certo? E do potenciômetro input. Então, pot input. Ok. Tipo de pino definido.
Agora aqui vamos para o loop. No loop, nós vamos fazer leitura do potenciômetro. Lembra que ele está ligado numa porta analógica, e a porta analógica ela retorna, ela tem uma leitura que varia de 0, vou colocar comentário, aqui ó, analógico, sem acento mesmo, tá? De 0 a 1023. Certo? E a PWM? PWM é a digital que simula a porta analógica. Então, a PWM ela varia de 0 a 255, que então são 256 variações. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer essa relação, ok? Desse 0 a 1023 com esse 0 a 255. O 0 é esse 0, relacionar com esse 0, então não tem problema nenhum. Agora o valor máximo, 1023, tem que relacionar com 255. E a metade aqui, que é 512, tem que relacionar com a metade aqui, que é 128. Tá certo? Então, como fazer isso? A função map resolve esse problema de uma maneira extremamente simples. Antes que vocês questionem, nesse caso, obviamente que tem como a gente trabalhar, fazer dessa maneira sem utilizar o map, já que a PWM equivale a 1/4 de leitura, 1/4 do valor da porta analógica. Então, primeiro vamos fazer sem o map e depois vamos introduzir a função map. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o valor da porta digital do LED. Então, analog write, ok, já que eu vou fazer a mudança na porta do LED. E o analog write ele necessita de 2 parâmetros, que é a porta que ele vai trabalhar, certo? E o valor que ele vai escrever nessa porta. No caso aqui é o LED que eu quero trabalhar. Eu vou quebrar a linha aqui só para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Porque aqui eu vou usar o cálculo. Qual que é o valor do cálculo ali? Ele vai ser a leitura da porta do potenciômetro dividido por 4. Então, muito simples. Vai ficar assim, ó, analog read da porta do potenciômetro, ok? Dividido por 4. Então, esse é o valor que eu vou passar aqui para o LED, no analog write. É o valor que o analog write vai escrever na porta LED, que é a porta 3. Ok? Então, olha que coisa simples. Espera aí que tem alguma coisa, tem a mais aqui. Deixa eu ver. Abriu, fechou. Esse aqui está sobrando, certo? Joia. Então, esse código aqui já gera um resultado para a gente, certo? Como que eu faço com o map? Como que eu resolvo esse problema com o map? Já a gente vai passar isso aqui lá para o Arduino e nós vamos ver isso funcionando, tá? Mas antes vamos colocar aqui o map. Como que ficaria com a função map? O map ela funciona da seguinte maneira. Map, e ela precisa de 5 parâmetros. O primeiro parâmetro, vamos colocar aqui a sintaxe do map. Sintaxe. De uma forma que fique bastante simples de vocês entenderem. O primeiro parâmetro, ele é o valor de leitura. Vamos colocar aqui, a leitura. Que é o valor que vai ser lido e passado como referência para dentro do map. Certo? O segundo valor, ele representa o início da minha faixa de entrada. Então, in é entrada, valor in val entrada. Ok? E o terceiro parâmetro é o máximo, valor máximo de entrada. Certo? Esse é o terceiro parâmetro. O quarto parâmetro é o valor, em vez de inicial, eu vou colocar min, tá? Min e max. O próximo parâmetro, quarto parâmetro, é o valor mínimo de saída, da faixa de saída. E o último parâmetro é o valor máximo da faixa de saída, máximo valor de saída. Então, o que que ele faz? Como que ele trabalha aqui? Veja bem, vamos separar isso aqui para ficar muito simples da gente entender. Ele faz a leitura, que vai ser o valor lido aqui do nosso potenciômetro. Ok? Só que eu quero equiparar, fazer equivalência dos valores de 0 a 1024
com 0 a 255. Então aqui são os valores de entrada. Quanto que eu posso ler de entrada numa porta analógica? De 0 a 1023. E quanto que eu posso ter valor de saída numa porta PWM? De 0 a 255. Então ele pega essa faixa de valores e correlaciona com essa faixa de valores, certo? E vai ser a saída da função map. Vai ser um valor que está nessa faixa aqui de saída, certo? Que está ligado, relacionado ao valor da faixa de entrada. Então a gente consegue substituir facilmente aqui esse cálculo pela função map. Aqui está simples, mas nós vamos usar um pouquinho mais complicado no próximo exemplo. Então vamos lá, analog write, quero escrever onde? Na porta do LED, certo? Agora vem o map. O map. Qual que é o primeiro parâmetro? É a leitura. A leitura vem do potenciômetro. Então tá aqui, ó, potenciômetro. Certo? O segundo parâmetro, a faixa mínima de entrada, é uma porta analógica. Então, ela varia de 0 a 1023. Ok? Os outros dois parâmetros são os valores de saída. Saída na PWM, que varia de 0 a 255. Olha que facilidade a utilização da função map. Eu vou deixar primeiro aqui em comentário, porque nós vamos usar o map para poder fazer o teste lá no nosso circuito. Então, pessoal, olha só, vamos fazer a compilação, fazer a carga aqui pro Arduino. E, opa, deu um erro, tá sim, tá faltando o parênteses aqui, ok? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada. Não, não tem não. Então, agora vamos fazer a carga aqui do programa. Está compilando, carregando, programa carregado aqui no Arduino. Então, vamos passar o olho aqui na nossa montagem e ver o que a gente tem. Estou com o Luke aqui que vai nos auxiliar, certo? Então, a montagem do potenciômetro é exatamente a mesma da aula passada. Eu tenho ele aqui ligado. A única diferença é que na aula passada estava aqui na 5 e agora eu liguei ele aqui na 0. Tá certo? Essa é que é a diferença. Mas a montagem aqui do negativo e do positivo é a mesma. Eu tenho um LED com o catodo aqui ligado no negativo, na linha do negativo que eu fiz a extensão aqui, e o LED ligado na minha PWM3 aqui no Arduino. Então o código já está funcionando, nós vamos girar o potenciômetro e olha só, o LED ele já varia a luminosidade à medida que a gente gira o potenciômetro. Na câmera tem uma certa falha aí, né? Ele não vai conseguir detectar toda a faixa luminosa, chega um ponto aí que eu não consigo diferenciar, tá vendo? Mas a gente consegue notar que eu giro para a esquerda, a luminosidade muda, diminui, eu giro para a direita, a luminosidade aumenta. Me deram uma dica que se eu fizer isso com a luz apagada, talvez a câmera consiga detectar melhor a luminosidade do LED. Eu não tenho muita certeza não, mas vamos fazer esse teste aqui. Eu vou apagar a luz. Então olha só, tá com a luz apagada, tá aqui só a luz do monitor, né, dos computadores aqui que estão incidindo aqui. E vamos ver se melhora, tá vendo? O LED apagado. Ele não está aceso não, ele está meio vermelhinho assim por causa da luminosidade desse LED aqui, certo? Então vamos lá, vamos aumentando aqui devagarinho e vou colocar no máximo. Olha só, chegou no máximo, ok? Eu tô vendo aqui na câmera, parece que agora vai ficar melhor sim, hein? E agora eu estou diminuindo aqui, beleza, chegou no mínimo, apagou o LED. Luzes acesas novamente então. Então agora nós vamos voltar para o Arduino e fazer um circuito um pouco mais complicado aqui para a gente entender de vez a função map. Vamos para o computador. Então pessoal, aqui no computador, eu não vou testar com esse, vou comentar e testar com esse código aqui não, porque o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Só como o foco da aula é map,
eu digo aqui que funciona, certo? Exatamente esse código aqui funciona da mesma forma que esse daqui. Agora vamos lá, vamos trabalhar com o nosso próximo circuito aqui, que vai ser esse aqui, ó, o circuito número 2. Como que ele vai funcionar? Notem aqui que agora eu tenho 6 LEDs, certo? E aqui nós podemos montar de duas maneiras. Existe essa montagem aqui, onde eu uso um resistor só. Então, notem aqui que o ground, o terra dos LEDs, não está vindo da extensão aqui, não. Ele está vindo desse ground aqui, ele passa pelo resistor e distribui para todos os LEDs. A vantagem é que eu uso um resistor só. A desvantagem é que eu vou ter que usar mais jumpers aqui, tá certo? Ok, então tem essa outra montagem aqui, que o resultado é exatamente o mesmo, só que aqui eu uso um resistor para cada LED. A vantagem é que eu uso resistores ao invés de jumpers. Fica um pouco mais fácil a montagem aqui na protoboard, porque eu não tenho aquele jumper pequenininho, só tenho o jumper grande, de fio, tá? De fio grande, fio comprido. Então aqui eu tenho que fazer a extensão, o positivo aqui nem precisa, né? Mas eu tenho que fazer a extensão do negativo, porque aí os LEDs usam os resistores no ground. E a ideia aqui agora vai ser o seguinte: potenciômetro na esquerda, todos os LEDs apagados. Potenciômetro na direita, todos os LEDs acesos. Potenciômetro na metade, somente metade dos LEDs estarão acesos. Então, à medida que eu giro o LED, ele vai acendendo os LEDs. À medida que eu giro o potenciômetro, ele vai acendendo os LEDs. À medida que eu volto o potenciômetro para a esquerda, ele vai apagando os LEDs. Vamos trabalhar com esse código aqui. Então, aqui no Arduino, vamos voltar aqui. Agora, a nossa montagem aqui do código ela é um pouquinho diferente. E eu vou aproveitar para a gente praticar funções, vetores e map, tudo nesse código aqui. Se a gente notar, coloca o circuito aí, vou colocar o circuito aí na tela. Olha só, agora eu tenho 6 LEDs que estão ligados na porta 2 até a porta 7, certo? Eu vou distribuir esses LEDs em um vetor. Então, ao invés de eu colocar um define para cada LED, eu vou criar um vetor que eu vou chamar de LEDs. E através de inicialização uniforme, eu vou colocar aqui as portas dos LEDs. Então, o primeiro LED está na porta 2, o outro na porta 3, 4, 5, 6 e 7. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6 LEDs ali, da porta 2 à porta 7. O botão, o potenciômetro, eu vou deixar ele no define, certo? Porque ele não vai sair da A0, então deixa daquela maneira ali. E vou criar uma variável que eu vou chamar de valor aqui também global. Agora eu preciso inicializar o modo de porta de todos, definir o modo da porta de todos esses LEDs. Todos eles vão ser output. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar, em meu favor, o vetor LEDs. Então, eu posso colocar aqui, ó, primeiro LED, primeiro item na posição 0, que é o LED 2, output. E aí eu faço porta por porta, ou eu uso um for, muito mais interessante, né? Então, int aqui, iniciando com o i iniciando em 0, enquanto o i for menor que 6, i mais. Beleza, olha que maravilha! Aqui eu uso o índice no meu vetor. Então, o Arduino, gente, é para quem gosta de programar, tá certo? Ah, eu não gosto de programar. Então, você está trabalhando, você está no curso errado. Tá? O Arduino ele é para quem gosta de ver o resultado da programação ali no hardware funcionando. Tanto que a gente vai fazer robôs, nós vamos fazer coisas interessantes aqui no nosso curso, tá certo? E essas aulas são fundamentais para a gente. Beleza, ok. Vamos criar uma função com retorno void que eu vou chamar acender. Essa função vai indicar qual LED ela vai acender. Então ela vai receber um parâmetro, ok, que eu vou chamar de x, e ali eu vou indicar qual LED eu quero acender. Agora, olha que interessante que essa função vai funcionar. Eu vou fazer um for ali para falar assim, por exemplo, eu quero acender o LED 6,
tá? Que na verdade não é o número do LED, esse número aqui, né? É o número do vetor, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou acender o que está na posição 5. O que nós vamos criar nessa função, ele vai acender do início até o 5. E o contrário, ele vai apagar do 5 até o fim. Esse é o trabalho da função acender. E como que a gente faz isso? Vamos criar loop for. Então, vou criar uma outra variável aqui local, com escopo local em acender, que é a variável i, e vamos a um novo for para a gente indicar quais LEDs eu quero acender. Então, para i iniciando em 0, enquanto i for menor que 6, esse 6 aqui pode ser inclusive uma constante. Na verdade aqui não é o 6, não. Aqui é o valor do x que eu passar como parâmetro. Então ele não pode ser constante, não. Enquanto o x for menor que 6, i mais. Se eu passo aqui que eu quero 3, então do 0 até o 3, ok? Do 0 até o 3 ele vai fazer o quê? Ele vai acender. Então digital write na porta LEDs, que as portas estão aqui no vetor LEDs, né? Relacionado a i, no índice i, de 0 até o índice, vai receber write. Essas portas aqui vão estar acesas. E o restante eu quero garantir que estarão apagadas. Então eu faço um for aqui que vai percorrer do valor passado como parâmetro, certo? Enquanto aqui o valor máximo eu vou configurar em loop. Então o contrário aqui, ó, por exemplo, de novo, coloquei aqui 3, ok? O i vai receber 3 enquanto for menor do que 6 e i. Então de 3, certo? Até o 6, que é o último, ele vai receber loop. Então aqui ele vai apagar esses LEDs. Então veja bem, esse aqui começa do início e vai até x. Esse aqui começa do x e vai até o final. Beleza? Joia. Do início até o x ele acende. Do x até o final ele apaga. Então a nossa função de acender está pronta. Agora nós temos que usar aqui no loop. E para isso que nós usamos a variável val. Na verdade, nem tem a necessidade da variável. Ok? Vamos fazer o código com a variável e depois nós vamos tirar a variável. Tá? Vocês usam aí da maneira que vocês preferirem. Então, val vai receber a leitura do potenciômetro. Então, analog read aqui no potenciômetro. Joia. E agora eu passo aqui o val para a função acender. Então vamos chamar aqui, ó, vamos apagar tudo isso aqui, né? Aqui, ó, acender. Eu vou passar o val. Mas não é simplesmente o val. Eu tenho que usar o val dentro da função map. Então vamos colocar a função map aqui fora, depois a gente coloca ela lá no acender. Então map. Qual que é o valor de referência, de entrada, de leitura? Está na função val, certo? Qual que é o valor mínimo? Lembrando que é a entrada analógica. Então, 0. Qual que é o valor máximo da entrada analógica? 1023. Saída. Saída, olha só. Aqui não confundam, não é PWM, não é de 0 a 255. Não. A saída é relacionada a qual LED ele vai acender, certo? É qual valor eu quero passar para a função acender. Então, ele varia de 0 a 6, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, né? De 0 a 5. Ok? Então, tá aqui. Beleza? Só um detalhe aqui, peraí, é 6 mesmo.
É 6 mesmo, aqui não começa do 0 não, tá? São 6 elementos. Isso, já ia dar errado. O último LED não ia acender se a gente deixasse lá com o 0. Se eu quiser que o LED já comece aceso, a gente muda aqui para 1. Mas eu quero começar ele apagado, então eu vou deixar 0 mesmo. Beleza? Então aqui está a nossa função map, que vai retornar um valor de 0 a 6 que está correlacionado com a entrada do potenciômetro na porta analógica. Pego o meu map e coloco onde? Coloco dentro da função acender. Então, o retorno da função map vai vir aqui para a função acender. Vamos para o Arduino para a gente fazer a montagem do novo circuito e testar esse código aqui. Vamos lá, nós temos que montar o circuito, então vamos para o Arduino. Então, software carregado, o programa foi carregado aqui na placa Arduino e olha a loucura que ficou essa montagem aqui. Eu usei os resistores aqui, tá vendo? Todos conectados nos negativos dos LEDs e os jumpers aqui conectando os positivos do LED em cada uma das suas respectivas portas ali, certo? A montagem do potenciômetro eu não mudei. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou girando ele aqui, ele vai acendendo os LEDs, ó, vamos ver, ó. Vamos ver, 1... Tá vendo? 2, 3... outro detalhe, eu não tinha LED tudo da mesma cor, tá? Então, 4, 5, 6 LEDs. E chegou ao fim do curso do potenciômetro, tá vendo? Agora vamos voltando aqui para a esquerda e ele vai apagando ali. Beleza? Direita ele acende, esquerda ele apaga. Pessoal, então tá aí a comprovação da função map funcionando e o teste da função map funcionando aí. Então vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, que a força esteja com você, você clique no se inscrever e clique no sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Clica no joinha também, porque é isso que ajuda o nosso canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Cadê? Tchau, tchau.